Olá, quarto ano! Estou com muita saudade de vocês. Neste vídeo, nós vamos fazer o nosso projeto literário do trimestre, que é Ler com Prazer, que é do livro O Menino do Dedo Verde. Então, você vai precisar estar com o livro. Se você não está, dá pausa no vídeo e vai lá pegar para você acompanhar a aula, ok? Meus amores, lá na escola ainda, nós começamos a fazer a análise e a leitura do livro. A primeira coisa que nós fizemos foi observar as capas, os modelos diferentes, ver quem é o autor, conhecer o autor, observar as muitas edições do livro e também observamos que tem vários ilustradores, além das muitas edições. A editora, tudo isso nós analisamos e levantamos hipóteses do que seria esse menino com o dedo verde. Agora eu vou retomar um pouquinho só de cada capítulo para a gente poder dar continuidade. No primeiro capítulo, que nós ainda lemos lá nos nossos encontros na sala, porque é no Espaço com Vida, nós conversamos e descobrimos sobre Tistu. Por que esse nome Tistu? Nós descobrimos que ele tem o nome João Batista e que esse era um apelido para ele. Já no capítulo 2, nós descobrimos a casa que brilha e o senhor papai e a senhora mamãe. E por sinal, a casa que brilha é maravilhosa, Já no terceiro capítulo, foi o qual vocês já começaram a fazer as leituras em casa, Mas nós vamos conversar também. Foi nesse capítulo que nós conhecemos Mirapólvora e a fábrica do senhor papai. A fábrica do senhor papai produz caminhões. Foi nesse capítulo que nós conhecemos, dele. E no capítulo 4, no quarto capítulo, foi quando o Tistu foi enviado para a escola. Mas ele não fica na escola. Com 8 anos ele foi para a escola, mas ele não continuou na escola, Porque ele não conseguia acompanhar as aulas, ele ficava só distraído, ele tinha outros pensamentos, queria só dormir, na sala. E aí a escola devolve o Tistu para o senhor papai e para a senhora mamãe. Já no capítulo 5, foi quando a preocupação fica grande lá na casa que brilha, A senhora mamãe fica muito preocupada, o senhor papai muito preocupado. Como que iriam ensinar para o menino Tistu? Como que ele poderia ser o substituto da fábrica, Se ele nenhuma escola conseguisse ensinar. Então, o senhor papai teve uma brilhante ideia, uma decisão rígida e rápida, Rígida, bem firme. E a senhora mamãe concordou, que ele teria lições, mas lições diferentes, Ele iria conhecer a vida para poder ajudar. Então, no capítulo 6, ele tem a primeira lição. E a primeira lição dele é no jardim. E nesse jardim é com o senhor Bigode, o seu grande amigo. Depois nós descobrimos que ele é um grande amigo do Tistu, dele. Que foi neste momento que ele descobriu que ele tinha o dedo verde. O senhor Bigode descobriu que ele tem o dedo verde. E a avaliação dele, foi que esse menino revela boas disposições para a jardinagem. Então, esse já foi a avaliação do senhor Bigode para o menino Tistu. Já no capítulo 7, a lição era ordem. Ele descobriu o que era ordem. E quem foi fazer isso foi o senhor Trovões. O senhor Trovões era o braço direito do senhor papai. Ele que cuidava de todos os funcionários, a ordem que um começava, o horário, que dava todas as ordens. Ele era o braço direito do senhor papai na fábrica Mirapólvora. Ele que dava todas as ordens. E ele foi levar o Tistu para conhecer a cidade. E para ele conhecer, ele disse, sabe o que é mais importante nessa cidade, ou para uma cidade? É a ordem. A ordem. Então, mas só que essa ordem que ele quis dizer é
que quem não segue a ordem tem que ser punido. E no caso, ir para a cadeia. E foi nesse momento que o Tistu foi descobrir o que era o que era desordem e o que era a ordem, né? Mas também uma parte muito triste da cidade, que era a cadeia. E ele conheceu a cadeia e ficou muito triste e ficou muito preocupado com isso, né? Mas no capítulo 8, né? No capítulo 8, o Tistu tem terrível pesadelo com o seu pônei, o ginástico, né? Ele tem um terrível pesadelo e fica inquieto e querendo saber fazer algo, né? E aí ele teve uma ideiazinha, né? Ele começou que fazia cócegas no fundo da sua cabeça, né? E ele pensou, o que eu posso fazer para deixar aquele lugar mais bonito, né? Porque ele achava muito feio a cadeia. E ele foi e saiu correndo, né? E foi lá na cadeia com o seu polegar verde. Mas ele não tinha usado ainda o polegar verde direito, né? Ele foi treinando no meio do caminho. E lá na cadeia ele fez florescer várias plantas. Nasceram várias plantas lá e que deixou aquele lugar muito bonito. E ele, né, claro, conversou depois com o senhor Bigode. Como assim um jardim nascer do nada, né? A cidade ficou encantada. Mas como assim? Que milagre é esse? O senhor Bigode sabia, mas era segredo, então ele não contou. Mas no capítulo 9, como nasce um jardim tão belo, tão lindo, né? Na cadeia assim da noite para o dia. Então vieram vários jornalistas, pesquisadores, querer descobrir o que era. O Tistu ficou preocupado, porque poderiam descobrir que era ele. Mas quem sabia era só o seu Bigode, que manteve segredo. E ele ainda acalmou, não te preocupes. Essa gente não sabe nem fazer mesmo um buquê. Aposto os meus bigodes como nada descobrirão. Porque ele sabia que isso era que eles não iam conseguir descobrir, né? E acalmou o Tistu. Já no capítulo 10, né? O Tistu tem uma outra missão, né? Com o Senhor Trovões. Ele recebe a lição da miséria. Ele descobriu o que era a ordem, o que era belo do jardim, né? Ele como cuidar das plantas, depois como cuidar, que é o cuidar da vida, depois como a parte da ordem, né? Ele descobriu e agora ele tinha que descobrir como que é a miséria. E aí o Senhor dos Trovões levou o Tistu para conhecer a favela, onde se tinha muitas pessoas pobres, muita tristeza, né? Homem batendo em mulher, né? Tudo isso o Tistu acompanhou, vendo aquela miséria mesmo e aquela tristeza. E claro, adivinha, né? O Tistu ficou assim, louco para ajudar. Se ele fez aquilo na cadeia, o que vai ser que ele pode fazer aqui na favela, né? E ele ficou doidinho para resolver tudo aquilo. E aí foi o que ele fez, né? Ele foi lá e plantou um belo jardim, fez um belíssimo jardim. E claro, né? A cidade toda acordou com tanta beleza e todo mundo queria saber também como que essa beleza lá na favela que não tinha, né? E muitas pessoas vinham de longe para vir, para visitar, para conhecer. E aí os moradores daquela favela colocaram uma roleta, no texto fala borboleta, mas é uma roleta, né? Que também pode ser conhecido assim como borboleta. E lá eles passam a cobrar, né, para as pessoas entrarem. E com esse dinheiro que eles cobraram, eles construíram um enorme prédio com 999 apartamentos, em que
os moradores puderam morar com tranquilidade e conforto que eles não tinham nas suas antigas casas, né? Só com o lucro desse jardim, a vida das pessoas daquela favela, daquela comunidade mudou. Agora, nós vamos descobrir o que quer dizer para nós as novas aventuras do Tistu no capítulo 11. Vamos juntos? No qual Tistu resolve ajudar o Dr. Milmares. É para ler junto comigo, ok, pessoal? Peguem o livro. Foi ao visitar o hospital que Tistu ficou conhecendo a menina doente. O hospital de Mirapólvora, graças à generosidade do senhor papai, era um belo hospital, muito grande, muito limpo e provido de tudo que fosse preciso para cuidar de um doente. As largas janelas deixavam entrar o sol e as paredes eram brancas e luzídias. Tistu não achou que o hospital fosse feio, pelo contrário. No entanto, ele sentiu como explicá-lo? Ele sentiu que alguma coisa muito triste estava escondida. O Dr. Milmares, diretor do hospital, via-se logo. Era um homem muito sábio e muito bondoso. Tistu achou que ele parecia um pouco com o jardineiro Bigode. Um bigode que não tivesse bigode e que usasse grossos óculos de tartaruga. E Tistu lhe disse o que pensava. A semelhança deve decorrer, respondeu o Dr. Milmares, de Bigode e eu termos uma tarefa parecida. Ele cuida da vida das flores e eu da vida das pessoas. Mas cuidar da vida das pessoas era imensamente mais difícil. Tistu logo compreendeu, só de ouvir o Dr. Milmares. Ser médico era travar uma batalha ininterrupta. De um lado, a doença, sempre a entrar no corpo das pessoas. Do outro, a saúde, sempre querendo ir embora. E depois havia 1000 espécies de doenças e uma única saúde. A doença usava todo tipo de máscara para que não a pudessem reconhecer. Um verdadeiro carnaval. Era preciso desmascará-la, desanimá-la, pô-la para fora e, ao mesmo tempo, atrair a saúde, segurá-la e impedi-la de fugir. Você já esteve doente, Tistu? Perguntou o Dr. Milmares. Nunca, doutor. Nunca mesmo? Realmente o doutor não se lembrava de que o tivesse chamado por causa de Tistu. Enquanto Dona Mamãe tinha muitas enxaquecas e o senhor papai sofria às vezes de estômago. O criado Carolo tivera uma bronquite no último inverno, mas Tistu nada de nada. Eis o menino que desde o nascimento não sabia o que fosse varicela, angina, resfriado. Um caso raro de saúde perfeita. Eu lhe agradeço muito a lição que me deu, Dr. Milmares. Ela me interessa muito, disse Tistu. O Dr. Milmares mostrou a Tistu a sala onde se preparavam pequenas pílulas cor-de-rosa contra tosse, pomada amarela contra bolhas e pós-branquicentos contra febre. Mostrou-lhe a sala onde a gente podia olhar através do corpo de uma pessoa, como através de uma janela, para ver onde a doença se escondeu. E mostrou-lhe também a sala com um teto de espelho, onde se cura apendicite e tanta coisa que ameaça a vida. Se aqui impedem o mal de ir adiante, tudo devia parecer alegre e feliz, pensava Tistu. Onde estará escondida a tristeza que estou sentindo? O Dr. Milmares abriu a porta do quarto da menininha doente. Vou deixar você aqui, Tistu. Venha depois até o meu escritório. Tistu entrou. Bom dia, disse ele à menininha doente. Ela lhe pareceu muito bonita, mas extremamente pálida. Seus cabelos negros
se desenrolavam pelo travesseiro. Teria mais ou menos a idade de Tistu. Bom dia, respondeu polidamente, sem mover a cabeça. Seus olhos estavam pregados no teto. Tistu sentou-se perto da cama, com o chapéu branco sobre os joelhos. O Dr. Milmales me disse que as suas pernas não andavam. Será que já melhorou no hospital? Não, respondeu a menina, sempre muito pólida. Mas isso não tem importância. Por quê? Perguntou Tistu. Porque não tenho lugar nenhum para ir. Pois eu tenho um jardim, disse Tistu, para dizer qualquer coisa. Você tem muita sorte. Se eu tivesse um jardim, talvez sentisse vontade de sarar para passear entre as flores. Tistu logo olhou para o seu polegar, pensando: se o problema é esse... Mas perguntou ainda: você não se aborrece muito nessa cama? Não muito. Fico olhando o teto, conto os buraquinhos. Flores seria muito melhor, pensou Tistu, e se pôs a chamar interiormente: papoulas, papoulas, botões de ouro, margaridas, junquilhos. As sementes entraram pelas janelas, a não ser que Tistu as tenha trazido nos sapatos. Mas, em todo caso, você não se sente infeliz? Para a gente saber se é infeliz, é preciso primeiro ter sido feliz. Eu já nasci doente. Tistu compreendeu que a tristeza do hospital estava escondida nesse quarto, na cabeça da menina. Ele também estava ficando muito triste. Você recebe visitas? Muitas. De manhã, antes do almoço, a irmã do termômetro. Depois vem o Dr. Milmales. Ele é muito bonzinho, conversa comigo e me faz um agrado. À hora do almoço, chega a irmã Pílula. Depois, com a merenda, entra a irmã Injeção, que dói. E por fim, vem um moço de branco, que acha que as minhas pernas estão melhor. Amarra uma cordinha em cada uma para que elas possam se mover. Todos os dias dizem que eu vou sarar, mas eu prefiro ficar olhando o teto, que não me prega mentiras. Enquanto ela falava, Tistu se tinha levantado e entrara rapidamente em ação em torno da cama. Para essa menina sarar, pensava ele, é preciso que ela deseje ver o dia seguinte. Uma flor, com sua maneira de abrir-se, de improvisar surpresas, poderia talvez ajudá-la. Uma flor que cresce é uma verdadeira adivinhação, que recomeça cada manhã. Um dia, ela entreabre um botão. No outro, desfralda uma folha mais verde que uma rã. No outro, desenrola uma pétala. Talvez essa menina esqueça a doença, esperando cada dia uma surpresa. O polegar de Tistu não tinha descanso. Pois eu acho que você vai sarar, disse ele. Você também acha? Acho sim, tenho certeza. Até logo. Até logo, respondeu polidamente a menina doente. Você tem a sorte de ter um jardim. O Dr. Milmades esperava Tistu atrás de sua grande mesa niquelada, repleta de livros. Então Tistu perguntou ele: que foi que você aprendeu? Que sabe da medicina? Aprendi, respondeu Tistu, que a medicina não pode quase nada contra um coração muito triste. Aprendi que para a gente sarar é preciso ter vontade de viver. Doutor, será que não existem pílulas de esperança? O Dr. Milmales ficou espantado com tanta sabedoria num garoto tão pequeno. Você aprendeu sozinho a primeira coisa que um médico deve saber. E qual é a segunda, doutor? É que para cuidar direito dos homens é preciso amá-los bastante. Ele deu um punhado de caramelos a Tistu e pôs uma boa nota em seu caderno. Mas o Dr. Milmales ficou ainda mais espantado no dia seguinte, quando entrou no quarto da menina.
Ela sorria, tinha despertado em pleno campo. Narcisos brotavam em torno da mesa de cabeceira. Os cobertores eram um edredom de pervincas. A grama crescia no tapete. E finalmente a flor em que Tistu se desvelara numa esplêndida roseira que não parava de se transformar, de abrir uma folha ou um botão e que subia pela cabeceira da cama ao longo do travesseiro. A menina já não olhava o teto, ela contemplava a flor. De noite, suas pernas começaram a mover-se. A vida era boa. Neste capítulo, no capítulo 11, Tistu conhece o que é a doença, porque ele nunca tinha ficado doente. E ele conhece também o que é a tristeza. E o principal é que, para que a gente possa sarar, nós temos que acreditar, né? Para que nós podemos curar, a gente também tem que cuidar, né? E querer. É o nosso momento. Para a gente aprender, a gente tem que querer aprender, né? Então, isso é um dos principais que nós temos que ter. E a fraternidade. Tistu aprende, né? Como ele mesmo diz, que para a gente cuidar do outro, a gente tem que amar o outro, né? E a gente tem que amar o bastante, que é a missão que o Dr. Milmales também passou para ele. Então, que nós saibamos cuidar agora, neste momento, de nossas famílias, dos nossos amigos, né, dos nossos vizinhos, de todos nós, que nós tenhamos muito amor e que nós saibamos cuidá-los. E para cuidá-los, precisamos amá-los bastante, né? É ter a fraternidade, é ter o cuidado, né? Agora, nós vamos ler hoje até aqui, mas a sua tarefa será descobrir as aventuras do capítulo 12, do capítulo 13 e do capítulo 14. 3 capítulos. E do capítulo 15. 4 capítulos. Preciso ler tudo de uma vez? Não. Leia um por dia, tá? Mas é muito gostosa a história e os capítulos são pequenos. Então, meus amores, leia um capítulo por dia. Pode ser na hora de dormir, né? Pode ser numa hora que está aí, ó, no tédio, né? Que tá assim, não tenho o que fazer. Então, você pode ler do capítulo 12 ao capítulo 15. Parem aí, porque no próximo vídeo nós vamos conversar um pouco mais sobre o menino do dedo verde, tá? Um beijo, um cheiro para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!